Olá, eu sou a Ana Júlia, estudante da Escola de Tempo Integral Henrique Coutinho, e estamos aqui para apresentar o primeiro volume do nosso podcast Code School. Olá, meu nome é Maurício, sou da Escola Henrique Coutinho e vamos apresentar o Flávio, professor de Artes e História. O nosso tema de hoje é Vanguardas Europeias e Semana da Arte Moderna. Flávio, muito ainda bem, né? Vamos ver se eu posso contribuir com alguma coisa. A gente queria agradecer a participação aqui, tirar um tempo para vir conversar com a gente. Nosso primeiro convidado. Que honra, né? Acho que vai ter mais. Se Deus quiser, né? Então, quer falar alguma coisa, Flávio? Então, meu nome é Flávio, eu sou professor de arte aqui desde 2013 e coincidentemente também sou professor de história, mas não exerço por enquanto. E, assim, agradeço o convite, né? A gente está aí justamente para poder ajudar mesmo. E se eu puder ajudar, que eu for útil, a gente está disposto aí a colaborar. Esse assunto aí interessa bastante, porque o pessoal que esse ano está trabalhando nisso atualmente. A gente vai ter alguma propriedade para falar, ok? E a Semana da Arte Moderna foi um marco para a arte nacional, né? Então, já introduzindo aqui, o Semana da Arte Moderna traz elementos das vanguardas europeias. Então, nos explica o que foi vanguardas europeias. A história da Semana de Arte Moderna começa, na verdade, no final do século XIX e início do século XX, justamente com as vanguardas europeias, depois que aconteceu principalmente na França, ok? E aí, o que é vanguarda? Para explicar vanguardas europeias, a gente primeiro precisa se ater ao termo vanguarda, entender o que é isso, né? Porque vanguarda, ela tanto pode ser artística, né, que é o nosso tema principal aqui, como você pode ser alguém de vanguarda sendo um matemático, sendo um cientista, sendo um filósofo, né? O que é vanguarda? Vanguarda vem de um termo extraído dos exércitos, de coisa militar. Vanguarda é aquele batalhão que vai à frente, um pelotão que vai à frente, vai antes do restante, né, da tropa. E geralmente são os caras que tomam tiro primeiro, né? Ou levam também os primeiros. E assim funciona também com quem traz alguma notícia antes da sua hora. Então, ser de vanguarda é estar à frente do seu tempo. É o que acontece lá no exército, é o que acontece nas artes, é o que acontece na matemática. Estar à frente do seu tempo é assumir riscos, né? E essas pessoas de vanguarda geralmente são muito criticadas, são atacadas, né? Não são reconhecidas naquele dado momento. Por isso, vanguarda. Eles vão ser reconhecidos depois. Passa-se um tempo, aí se fala assim, fulano tinha razão, né, quando dizia tal coisa. Passa-se um tempo, vai falar assim, não, aquela arte hoje faz sentido para mim, mas na ocasião que a pessoa apresentou aquilo, não. Então, estar à frente do seu tempo, avant-garde, guarda avançada, é o que define aí o que a gente chama de vanguarda. Né? As vanguardas modernistas são justamente um conjunto de manifestações artísticas, né, que acontecem por lá, que elas têm em comum esse aspecto aí de trazer a novidade, de querer reinventar. É consequência também de algumas situações históricas e tudo mais. Mas é nas vanguardas modernistas que a gente vai ver artistas do tipo Van Gogh, Picasso, Salvador Dalí, são os caras assim, bem conhecidos, né? Tirando o Renascimento, o Leonardo da Vinci, Michelangelo, que é muito falado, eu acredito que esses das vanguardas modernistas são os mais populares, assim, a gente toca mais neles. Eu queria te fazer uma pergunta, quais são os tipos de vanguardas? Então, as vanguardas, se a gente for avaliar em termos de materialidade ou de tipo de arte que são produzidas, elas não têm limite, não. Você pode falar assim que tem pintura de vanguarda, tem escultura de vanguarda, tem literatura de vanguarda, principalmente, né, porque esse assunto toca muito na literatura, até cinema de vanguarda, mas os tipos que a gente entende melhor como tipo quando a gente fala dos movimentos em si, né? Que aí você vai desde expressionismo, né? Você passa por
futurismo, fauvismo, surrealismo, dadaísmo, não sei se eu esqueci algum, abstracionismo, né? Ao todo, geralmente a gente reconhece 7. Falando nesses elementos, a gente separou alguns memes. Sim. Muito engraçado. Memes muito incríveis. A gente queria que você explicasse. Sobre cada um. Meme de quê que nós vamos falar aí? Vamos lá. Pensando no movimento futurista. Explique sobre o movimento futurista. Pois é, a figura em si ela não tem nada de futurista, não é uma obra de arte futurista, não é uma pintura, nem uma escultura, o futurista também é escultura e tal, mas eu penso que o meme reside aí na questão de ser uma menina, certo? Um certo ar de preocupação com o movimento futurista, e que ele tem suas polêmicas, assim. Se for olhar a arte futurista, ela é extremamente interessante, porque eles propõem movimento, né, nas pinturas. Então eles vão organizar aquilo lá de um jeito que você vê, do jeito que você veja o movimento do objeto e não só o objeto em si. Do tipo, eu vou pintar um carro aqui. Você não pinta o carro, você pinta o carro andando. Então usa-se repetições nesse trajeto, algumas marcas que vão definir por onde ele passou. Então o futurismo ele é muito exaltado por questões tecnológicas, movimentos, primeiros carros surgindo, né? Eletricidade, coisa que para nós é comum atualmente, mas que naquela ocasião impactava, emocionava as pessoas, empolgava, igual a internet empolga vocês hoje em dia. Mas qual que é a polêmica do futurismo? O futurismo ele tem uma relação, ele é criado na Itália, ele tem uma relação muito próxima com o fascismo. E ele tem por base um manifesto do principal pensador disso aí, que é o Marinetti. O Marinetti, ele descreve algumas coisas lá que a gente não concorda hoje em dia, do tipo destruição das formas de educação, exaltação à guerra como única higiene do mundo, ele coloca assim, né? E menosprezo às mulheres. Então, assim, o professor Flávio, às vezes, as pessoas até não me compreendem muito bem, porque às vezes eu falo assim, olha, gente, a arte não é só uma coisinha fofa, né? Não dá para trabalhar só com a pedagogia da fofura na arte, às vezes você tem que falar aqui, para a gente olhar os dois lados, que tem um senso crítico, né? Sim. O futurismo, então, tem essa coisa problemática fascista aí que acontece lá. Mas a arte em si, as pinturas, a materialidade dela é extremamente interessante, né? A exaltação, a velocidade, essas coisas aí, tudo bem. Mas a preocupação da menininha talvez seja com o futuro dela aí, enquanto mulher, num movimento futurista aí. Talvez seja isso. Agora ainda tem outro meme. Nossa, isso, meu Deus. Dadaísmo. Qual é o contexto disso? Qual é o contexto? O que é isso? Dadaísmo. Não sei. Dadaísmo é tão complicado, tão contraditório. Vamos lá, o que a gente vê? Não me parece esse olho aí é montado, é uma outra figura de uma outra coisa aí, círculos concêntricos e tal, num fundo de um sol. Estou fazendo a minha leitura, isso é uma montagem, não é nenhuma pintura consagrada assim que eu tenho conhecimento. Parabéns, isso aí é de muita criatividade. Muito bem. Olá, o mundo não faz sentido porque o que eu deveria fazer, né? Então, assim, o dadaísmo é justamente isso, ele procura a falta de sentido. Ele é uma proposta de anti-arte. Tipo assim, eu estou insatisfeito com tudo que a arte propôs no último século, nos últimos tempos, estou insatisfeito com isso, então vou dizer que qualquer coisa aqui é arte, ou melhor, o que eu disser que é arte será arte, e as pessoas procuram justamente aquilo que faz menos sentido. Eles não querem passar uma mensagem objetiva com isso, e mais criticar o que se havia feito de arte até aquele momento. Então, assim, o nonsense, né, essa palavrinha sem sentido que a gente usa aí, é justamente o motivo do dadaísmo. Você tem uma ideia de fazer na literatura dadaísta, existe literatura dadaísta. Agora pensa, como é que você faria isso? Então, na literatura dadaísta, como é que as pessoas faziam? Para eu não me envolver
com as palavras que vão montar o texto, para aquilo não fazer sentido algum, se sorteia, você recorta um monte de palavras aleatórias, faz aquele montão, depois você vai sorteando as palavras e vai montando o texto à medida que elas vão saindo. E na ordem que elas vão saindo. Então no final dá um negócio totalmente esdrúxulo, sem nenhum sentido, e aí você tem uma proposta da Daísta. Então, não faz sentido? Não é para fazer sentido. Se fizer sentido, não é da Daísta. O objetivo é esse. Eu gostei. Achei bem... Mas não é muito fácil fazer algo sem sentido, não. Se você... Vamos lá, eu te desafio, pensa alguma coisa sem sentido. Se você parar para pensar, você já está organizando um sentido de alguma coisa. Então, se abster totalmente de algum tema, de algum assunto, para aquilo não fazer sentido, não é uma prática muito fácil para o ser humano, não. É mais complicado de fazer algo sem sentido do que com sentido. Apesar de eu ver muita coisa sem sentido por aí. Tipo isso. Hoje eu acordei cubista, desproporcional, bagunçado e sem perspectivas. O estudante hoje em dia, né? É também assim. Tá difícil. Tá. Semana de prova depois. Ai. Não, aí tem que ter perspectiva, sim. Mas vamos lá, o cubismo tem uma perspectiva inventada, né? Totalmente. Não tem aquele ponto de fuga que a gente já conhece lá no Renascimento, que alguns de vocês até citaram lá quando a gente fala dos elementos da linguagem, das artes visuais e tal, ponto de fuga, linha de horizonte. Tem isso, mas é uma perspectiva inventada, uma outra forma, né? O cubismo, ele começa com Paul Cézanne, que é o patrono do nosso laboratório de arte. Ele é o cara que vai dizer o seguinte, que o cubismo, ele vai dizer o seguinte, que consegue compor qualquer coisa, qualquer imagem usando figuras geométricas do tipo cilindro, cone e esfera. Ele não toca em cubo naquele momento, exatamente cubo. Mas e se você for olhar a obra dele, ele já tem sim essa insinuação de algo mais geometrizado. Tá? Tinha uma fixação por uma montanha de Santa Vitória, não sei. Na França tem toda várias vezes, e se você for olhando o progresso dele, você vai vendo essa coisa mais ressaltada, ficando um tanto mais geometrizada. O Paul Cézanne, mas o papa mesmo do cubismo é o Pablo Picasso, que é o mais popular, é um dos artistas mais populares. É ele que cria essas figuras aí. Como o cubismo é representar, eu não sei se eu estou falando muito, se não, pode falar, tem que dar hora. Tem que render, né? Então assim, como o cubismo você não representa, se eu fosse desenhar esse copo aqui de uma forma cubista, eu tenho que considerar tudo que eu sei desse copo. Então não vai ser só a visão que eu tenho deste ângulo. Eu vou considerar o que eu sei. Chamo isso até de arte mental, porque na minha mente eu tenho todos os lados desse copo. Eu conheço ele, conheço a parte de baixo, dos lados, de cima, por dentro, né? Posso conhecer algum conteúdo, alguma coisa que se relacione com esse copo, que eu posso beber nele. Então tudo isso de uma forma aglomerada, de uma forma aglomerada, às vezes no cubismo, às vezes sobrepostas e tal, que dão esse formato que a gente conhece como cubismo. O Picasso, ele vai migrar essa técnica de representar objetos para a representação de figuras humanas. E aí, se eu represento no copo, eu representaria todos os lados ao mesmo tempo, na figura humana também vou fazer isso. Então tem mais de um lado da pessoa nessa imagem aí, ok? Então não é só vista de um determinado ângulo, ele imagina outros ângulos e sobrepõe isso, aí a gente passa a entender isso como uma figura cubista. Surrealismo em live action. Poxa, esse aí eu achei genial, e esse aí eu quero fazer aqui no hall da escola aqui, que eu acho que vai ser fantástico. A gente pode fazer uma feira de surrealismo em live action, que vai ficar maneiro. Eu acho que eu já vi coisa parecida com isso na época de inverno aqui na escola. Não tem gaiola, mas na sala de aula de vez em quando aparece um gaiato com uma cobertinha e tá o rosto, aí você tem que ir lá perguntar se tá tudo bem, né? Com periquito também não vem não, mas cachorro já vi da escola, gato,
gato já teve também. Me parece coisa assim, não é tão surreal, ou a nossa realidade, ou melhor, ou nós vivemos de surrealismo de vez em quando aí. Podemos ver. Vocês nem conhecem esse negócio, vocês já viram coisa parecida aí? Mas é muito maneiro isso aí, cara. É uma coisa montada e tal. Surrealismo, mas é um movimento, vamos lá, um movimento artístico, surrealismo, que pode um dia cair lá já caiu no Enem, provas externas e nossas provas aqui. Que pode ser tema de história também, tá? Pode ser tema de arte, pode ser tema de literatura, pode se trabalhar a parte, um capital sociológico em relação a esses temas. Então, assim, a gente tem que parar essa coisa de conselho, né? As pessoas do lado sempre estão puxando de orelha. Mas vou lá, a gente para essa coisa de pensar assim, eu vou estudar só uma determinada linha, e por enquanto, né, o Enem é muito interdisciplinar. Mas o que é o movimento surrealista? Não sei se você ouviu falar do Freud. Freud é o pai da psicanálise, um cara que começa um estudioso, né, um médico que levanta uma teoria que pode sim tratar as pessoas a partir de situações em que elas não estão não estão lúcidas, ou racionais, ou íntegras, completamente íntegras, vamos dizer, acho que eu forcei, completamente íntegras, elas não estão em plena consciência, exercício da consciência. E ele acha que pode avaliar as pessoas pelos sonhos, pela alucinação, ou às vezes por aspectos da loucura. E o surrealismo, ele pega isso como tema e começa a representar isso de uma forma imagética, né? Com pintura, escultura e tudo mais. Esse é o tema. O que não há no surrealismo são temas realistas, ok? Você pode reconhecer figuras lá, reconhecer que naquele quadro existe um navio, existem borboletas e tal, tudo separadinho você entende. Mas naquele contexto em que as borboletas formam as velas de um navio, aí a gente já está falando de surrealismo. Isso aqui Isso é um movimento antropofágico, né? A gente já entra na semana de arte de 1922, ela já toca no assunto, né? E na sequência a gente começa. Eu estou um pouco incomodado com o pessoal saindo aqui. Tem prova agora? Ah, tá, achei que eu estava. Eu tinha aborrecido alguém aqui. acontece, né? Pode ser, eu toquei alguma coisa, magoei. Mas vamos lá então. Aí o que acontece? Essa já é a fase da antropofagia, né? A gente vai falar um pouco de Semana de Arte Moderna de 1922, que antecede esse percurso aí. Aí o que a Tarsila fez? Ela juntou duas figuras, a negra, se não me engano, e o abapuru, e montou essa imagem aí. Né? São dois quadros dela juntos no terceiro quadro, ok? E tem aí o que a gente vai ver sobre as propostas da semana 22. A gente falar um pouquinho antes dela e depois comentar especificamente essa obra. Hoje eu acordei expressionista, inquieto, dramático, explosivo. Maurício. Ah, você tá jurando, né? Ele. Você tá jurando. Vai. Cara, o expressionismo, a primeira ideia do expressionismo é para a gente entender, né? Não é que os caras eram contrários. Eu acho que jamais o Van Gogh vai ser contra o Monet. O Van Gogh expressionista. Aliás, eu pedi licença aqui para falar Van Gogh, né? Porque se a gente for falar em holandês, é uma coisa tipo Van Gogh, não vai rolar. Então a gente vai ficar com Van Gogh, meio na brasileirada e tal, e outros termos também, tipo a vanguarda. Mas então, jamais o Van Gogh se posicionaria contra o Monet. O Van Gogh expressionista
contra o impressionista Monet. Mas para a gente entender um pouco, seria bom a gente comparar as duas coisas. Na sequência vai ter um quadro impressionista aí. Por quê? O impressionismo é uma impressão que eu tenho de fora para dentro. Eu quero representar aquilo que eu vejo o mais rapidamente, reconhecendo a luz do momento, inclusive. Então as pinceladas são rápidas e tal. Se o sol muda daqui para cá é outra visão. Então o impressionismo é essa coisa, impressão do momento, rápido, para não mudar a situação. E o expressionismo já se opõe no sentido de que o expressionismo é de dentro para fora. O expressionismo é a expressão do artista. E aí você vai ver isso no jeito que o artista faz as suas obras. Quem põe com um pouquinho de tempo, assim, um pouco mais de intimidade que a gente tiver com as obras do Van Gogh, por exemplo, você já começa a reconhecer as obras dele. Você vê um autorretrato ou uma pintura de, vamos lá, um campo de trigo dele, ou Noite Estrelada. Aí você vai ver um quarto quadro aí do Van Gogh, você já vai falar assim, isso é do Van Gogh. Porque o jeitão dele fazer, a expressão dele está impregnada na obra. Então a expressão do artista, o expressionismo, é o artista na obra, seja no jeito de fazer, ou seja, nessa expressão também sentimental que se tem na hora de exprimir esses sentimentos, né? Esse formato bem sentimental, às vezes exagerado, né? O Grito, por exemplo, ele parece uma pintura que sofre muito meme por aí. Ela é bem zoada, assim, e usada para diversas coisas, releituras, programas de televisão. O Pânico, por exemplo, usa uma máscara Pânico lá atrás. E tem um filme, né, Pânico, que usa uma máscara que representa aí o personagem do Grito. Mas ele fala da fragilidade humana, claro. Ele fala do quanto nós somos pequenos, e se a gente entendesse isso, desesperaria. Então, assim, pensa aí, você em relação ao mundo, em relação ao universo, você vai pensar assim, poxa, sou realmente pequeno, dá um certo desespero às vezes. É esse desespero que a gente expressa aí no quadro do Grito. Pra gente homenagear o Van Gogh, né? Ele não gostou muito daquele jeitão lá, mais realista, ou até um tanto mais, bem, acho que ia ser mais até bem, assim, ser uma montagem, esse céu estrelado, lá para cima, um tanto mágico assim. Eu acho que ele não gostou, mas ele gosta mais do jeitão dele fazer a pintura. Agora sim, esse aí. Acho que foi por isso que ele se destacou, né? Pois é, o jeitão dele tá. A gente tá falando de vanguarda, cara, mas o Van Gogh é o símbolo da vanguarda, assim, pra mim. Porque pensa, a gente tá falando de não ser reconhecido no seu tempo. O Van Gogh não foi nada reconhecido no seu tempo, sofreu pra caramba, várias coisas que ele quis fazer não deram certo, ele quis ser pastor, não deu certo. A vida amorosa dele não deu certo, a comunidade artística dele não deu certo, as pinturas dele, ele nunca vendeu ele vendeu um quadro em vida, que se não me engano é um quadro de uma plantação de uva, se não me engano é isso mesmo, o único quadro que ele vendeu em vida foi esse. Então ele nem soube, ele jamais imaginou que ele seria um dos artistas mais reconhecidos na atualidade ou durante os últimos tempos. Teve aquela tragédia lá de cortar a orelha e tal, assim, existem outros memes com relação ao Van Gogh, que é justamente as fatos da loucura dele, né? Que se tivesse Prozac na época, ele teria tido uma vida muito mais tranquila, não sei. Mas eu tenho muito carinho assim, pela obra do Van Gogh, eu acho que os artistas assim, que eu respeito mais. Pra você ter uma ideia, ele deu um quadro com um médico que tratou ele, e depois esse quadro foi encontrado anos depois, tapando um buraco num galinheiro lá. Isso é uma coisa que deve valer milhões de dólares hoje. Estava tapando um galinheiro, tamanha a falta de consideração que se tinha com a obra dele, né, na sua época. Então, assim, como vanguarda, alguém que de fato não foi, de fato, algum reconhecido do seu tempo. Hoje é que a gente reconhece. A pessoa morria, assim,
Talvez nem o fato dele morrer tenha trazido esse conhecimento, mas tudo que ele viveu em vida ficou retratado nas cartas que ele mandava para o irmão dele, para o Theo. As pessoas começaram a ler aquilo. Talvez seja isso também que tenha ajudado assim, a levantar a moral do Van Gogh, mesmo depois da morte dele, né? Achei bem interessante. Isso aí é sobre, a gente estava falando de cubismo, né? E essa é a montanha de Santa Vitória pintada pelo Cézanne. Aí a gente já começa a perceber um pouquinho aí essas casinhas, essas árvores, elas têm uma coisa volumosa e quase geométrica, né? E é por aí que nessa época ele vai falar lá dos cones, esferas, cilindros. Bom, mesmo foi. Explicou, trouxe mais os elementos, os tipos de vanguardas europeias. Ok. E você explicou mais em específico que a gente queria saber qual era o objetivo das vanguardas europeias. Porque tudo que você falou, dá pra ver o quanto a arte era desvalorizada e até hoje continua até sendo, principalmente a arte nacional. E depois a gente vai falar sobre Semana da Arte Moderna, que foi um marco, mas eu acho que não tem ninguém fazendo o suficiente para isso. Então, quais foram os objetivos de vanguarda? Ela tinha além de ter um objetivo de mudar as coisas, de dar vamos dizer assim, de modificar a arte, de trazer uma nova postura, uma reinvenção, ela tinha, além de ter um objetivo, ela tinha uma necessidade também. Eu vou tentar explicar isso aqui, fazendo algumas analogias. Vamos lá, as pessoas, até a arte moderna, elas os artistas viviam de arte e faziam principalmente retratos, sejam retratos de pessoas ou retratos da natureza. Eram, na verdade, cópias daquilo que a gente vê, certo? Então era mais naturalista, mais realista. Então a pintura, se eu fosse pintar alguém, eu procuraria fazer isso de forma que a pintura parecesse melhor possível, o mais semelhante possível com uma pessoa retratada. Então o quadro tinha qualidade se fosse igualzinho possível, ok? Se fosse pintado. Só que por que necessidade? Vem tecnologias como uma fotografia, que vai fazer a mesma coisa que uma pintura realista fazia, talvez com um grau de eficiência maior, mais rápido, né? Aquele tempo todo que a pessoa ficava lá dando pinceladas ali, com requintes de acabamento, sem deixar rastros de pincel na tela, como era o caso do neoclassicismo. As pessoas começaram a questionar isso. Será que eu devo continuar gastando esse tempo todo se a fotografia faz esse papel? Então a fotografia tem um papel fundamental aí nessa mudança de postura das artes. Então o que a vanguarda queria? A vanguarda tinha uma necessidade de mudar o rumo da arte. A gente precisa nesse momento parar de fazer cópia, a gente enquanto artista, né? Precisava naquele momento parar de copiar o que se vê e fazer uma arte nossa, do nosso jeito, ou propor coisas diferentes, com influências diferentes. E com isso eles vão impactar as pessoas que estavam acostumadas aos retratos fiéis àquilo que eles já estavam vendo. Então há mais do que um objetivo, há uma necessidade de reinvenção, de mudança de rumo. Ora essa, se o Patrick vem desse palha italiana aqui na escola, ele não faz isso, e outro aluno resolvesse vender palha italiana na escola, o Patrick teria que ou mudar de produto, ou mudar de ramo, ou vender mais barato, alguma coisa dessas. Então, se eu faço pinturas de retratos e a fotografia vem fazer a mesma coisa que eu faço, eu pego aí, vou mudar o meu jeito de fazer arte para continuar tendo sentido, ok? Falando de vanguardas, eu queria saber o que elas influenciaram hoje em dia no mundo. Elas vão influenciar e vão receber influências também, tá? Nessa busca de coisas diferentes, vou dizer onde elas recebem influências, precisamente. Nessa busca de influência diferente, eles vão buscar fora da Europa, fora daquele ambiente que eles estavam vivendo ali, situações justamente diferentes, estranhas às vezes,
que vão, de certa forma, impactar de alguma forma, né, trazer novidade. É o que acontece, por exemplo, com o cubismo. O cubismo recebe influência das máscaras africanas, né? O Picasso pinta lá um quadro cheio de mulheres, chama Demoiselle d'Avignon, alguma coisa parecida com isso, e esse quadro elas estão vestidas com máscaras africanas. Então essas, vamos dizer assim, essas inspirações, elas vão influenciar algumas das vanguardas, né? Agora, o que elas vão, em que elas vão inspirar outras coisas? Pelo mundo afora, a arte vai mudar, não só na Europa. Nos Estados Unidos, a gente vai ter o expressionismo abstrato, né? O abstracionismo é uma corrente de vanguarda. No Brasil, a gente vai ter o modernismo brasileiro e, consequentemente, a Semana de Arte Moderna, né, de 1922. Então, essas são as principais assim, que me ocorrem nesse momento. Já puxando para a Semana da Arte Moderna, foi, como eu disse, um marco para a arte nacional. Sim. Gente, vanguardas europeias teve lá sim sua influência na Semana da Arte Moderna. Então, eu queria que você me traz mais a fundo sobre o que foi a Semana da Arte Moderna. A Semana de Arte Moderna é um movimento artístico, né, que acontece em São Paulo. Envolve ali 5 amigos que já conviviam, né? O grupo dos 5, vamos tentar lembrar deles aqui, é o Oswaldo Andrade, o Mário Andrade, Tarsila do Amaral e a Anitta. Não é a Anitta. Como que é a música nova da Anitta agora? Envolver? Ok? Essa daí mesmo. Não é essa Anitta, é outra Anitta. Eu não sei se a Anitta Malfatti dançava, cara. Até levantei essa questão. Os vídeos falam assim, a Anitta dançava igual a nossa Anitta aí e tal. Aí eu falei assim, cara, eu não sei, cara. Talvez ela dançasse cantando. Vocês nem sabem o que é cantando, né? Sabe, não? Tia Gel deve saber o que é cantando. Vocês não viram em filmes, assim, aquelas mulheres francesas dançando, levantando as perninhas assim? Ah, que tá Já viram isso? Ia combinar com a música, né? Aquilo é a coisa mais sensual daquela época da vanguarda. Então, se a Anitta Malfatti fosse sensualizar igual a Anitta nossa, atual, eu acho que ela ia dançar um cancan. E se vão no YouTube e descobre o que é cancan. Mas é outra Anitta, tá? Essa Anitta, cara, ela é importantíssima para o movimento da arte moderna brasileira. Ela é o Lacercal. O acontecimento que envolve a vida dela até antecede a questão da Semana de Arte de 1922. E ali o Menotti Del Pitta, em literatura, não sei como eu chamo ele Menotti Del Pitta, ele tem essa liberdade, pela amizade que já tem há muito tempo. Mas são esses 5 aí, o grupo 5, eles conviviam e tal, e estruturaram essa Semana de Arte Moderna. Era também uma necessidade de mudanças, né? Eles viam dessa forma. Também foram muito massacrados, muita chacota no episódio da Semana de 1922. A necessidade de mudança reside inclusive numa questão política da época. Era um pensamento bem, vamos dizer assim, ruralista, que envolvia o Brasil. Eles já entendiam o Brasil como um tanto mais urbano. Mas assim, eles conseguiram impactar essa coisa do impacto de serem vaiados, né, que aconteceu lá no Teatro de São Paulo. Isso de certa forma acabou ajudando, criou-se uma polêmica muito grande e as pessoas começaram a falar muito disso, e está na história. Hoje a gente está aqui comentando a Semana de Arte Moderna de 1922. É muita coragem de se expor dessa forma e tal, mas vale a pena, né? Estamos aí comentando a Semana de 1922. Aí, já puxando sobre a Semana da Arte Moderna, eu queria saber quem idealizou a Semana da Arte Moderna. Quem idealizou não é nenhum dos 5 aí que nós mencionou, por incrível que pareça. O cara que puxou mesmo os 5 para essa estruturação aí da Semana de 22
é um artista chamado Di Cavalcante. É ele que assina, inclusive, os cartazes da Semana de Arte Moderna de 1922. São bem conhecidos esses cartazes. O Di Cavalcante é o cara que é o cabeça desse processo aí. A gente precisaria ter mais fontes históricas para confirmar isso, mas é algo que me indica, as coisas que eu já li levam para o Di Cavalcante. Ele era um cara também de vanguarda, porque ele já representava, antes de 1920, o negro nos seus quadros, uma forma mais protagonista, pessoas mais simples, os trabalhadores, né, já apareciam, pessoas do centro do Brasil, brasileiros com cara e com as cores do Brasil. Então ele era um cara que também se antecipa ao seu tempo. Num Brasil parnasiano e academicista, né, fazer esse tipo de arte era bastante inovador e vanguardista. A Semana da Arte Moderna veio para, como você disse, inovar, né? Uma coisa que mesmo depois de um século continua até hoje influenciando a arte nacional. Sim. Foi um grande marco, que não é falado o suficiente, eu acho. Mais uma prova o quanto a arte, principalmente nacional, é desvalorizada. E veio para inovar. O objetivo inicial deles era mesmo para inovar, né? Sim. Porque 1922, um século depois da praticamente liberdade política, estava na hora da arte se libertar, né? Sim, eles achavam que o Brasil estava atrasado. Como eu disse, um Brasil com características rurais, mas as indústrias já acontecendo, da cidade de São Paulo e tal, e um pensamento político atrasado. Você tem ideia? Naquela época, existia um negócio chamado política do café com leite. Uma hora era um presidente de Minas, que representava o leite, e numa outra ocasião o presidente era de São Paulo, né, que representava o café. Então até e eles ficavam revezando. Então São Paulo e Minas mandaram no Brasil durante muito tempo. E era uma coisa arranjada, né, um revezamento aí. Então isso também é uma insatisfação, deixa o artista insatisfeito. Deixa o artista aquela pessoa que tem uma sensibilidade a ponto de enxergar coisas que a maioria de nós normais não percebemos. E às vezes as formas que eles vão colocar são sim para chocar, para você pensar a respeito do assunto, né? Eles entendiam naquele momento que o Brasil precisava mudar e estava atrasado também em relação à cultura dos demais países do globo. Então, assim, até uma expressão que diz que a Semana de Arte Moderna de 1922 ela veio para acertar os ponteiros do Brasil com o mundo. Então isso ajuda a definir bastante aí o projeto da Semana de 1922. O minuto que não entrar mais. Como é que tá isso? Tá legal? Tá. Acho que tá bom. Gente, isso aqui é tão chique, né, cara? Não, muito tudo bem. Parece que foi a gente que fez. Nossa! Aqui atrás tá tudo. Tá tão chique, tô me sentindo aqui Foi um feixe. Cara. Eu só tenho que falar um pouquinho, né? Fica bonito, cara. Bonito. Sim. É só pra mostrar aqui esse teatro, né? O homem amarelo. Podemos falar. Então, que é o homem amarelo? Tá. Essa é uma pintura da Anita Malfatti. A respeito desse homem amarelo aí, eu ouvi muitas críticas também, justamente por falta daquela de um tanto mais de empatia com a arte daquele momento. Como eu disse, eles foram muito massacrados, muito atacados e tal. Por esse mesmo motivo de pintar pessoas com cores diferentes, lá na vanguarda, lá atrás do fauvismo, que é um dos movimentos que acho que eu mencionei anteriormente, dentro da vanguarda, tem um artista chamado Henri Matisse. Ele pintou uma mulher uma vez, e a mulher é assim, com essas tonalidades, cria esses tons a partir de várias cores diferentes. Então, parece ter, de repente, uma mancha verde na barriga da mulher, o rosto é pintado com vários tons, salmão, verde, amarelo, bem assim, parece com o homem amarelo
da Anitta. Anitta, né? Anitta Malfatti. Então, assim, e aí numa dessas exposições do Rani Matisse, uma mulher chegou e falou assim, nossa, credo, tipo, o que vocês fazem com a gente? Credo. Claro. Alguém chegou na exposição dele e falou assim, credo, uma mulher que está com a barriga verde, uma mulher de barriga verde, não, foi melhor assim, uma mulher com a barriga verde, nunca viu uma mulher com barriga verde. Aí ele chega e fala assim, minha senhora, ele estava e ouviu a crítica, né? A mulher não sabia que era ele que tinha pintado. Aí ele falou assim, minha senhora, isso não é uma mulher, isso é uma pintura. E há de se fazer essa distinção. Não é pintura é pintura, gente é gente. Então se pintura é pintura, pode, deixa o artista fazer do jeito que ele deixa se expressar, deixa fazer do jeito que quiser. Não é isso? Essa que é a ideia. A cópia da realidade ficou para antes das vanguardas. E a Anitta sofre o mesmo ataque com o Homem Amarelo. E por incrível que pareça, quem mais vai atacar a Anitta é um cara que vocês gostam muito, que é o Monteiro Lobato, do Sítio do Capão Amarelo. Então ele é o cara que ele queria uma arte brasileira, ele defende uma arte brasileira, mas ele queria, ele não entendia essas influências europeias, não gostava disso e tal. Só que ele foi muito radical ao criticar uma exposição da Anitta. Ele falou muito mal, chamou ela de como se a pessoa não enxergasse, que seria uma arte doentia, bizarra, parecido com isso. Ou eu lembro da parte que ele fala do estrabismo artístico, tipo assim, a pessoa que olha para tem um foco, sabe? Então assim, se parece um pouco com a proposta do Matisse, né, que não é pintar uma pessoa com as cores exatas que elas têm. Eu não quero copiar a realidade, eu quero trazer outras novidades. Aí ele é amarelo, ele é um tanto salmão, verde também, verde muitas cores. Inovou também. Inovou, certamente. É a parte expressionista aí, já participando da Semana de Arte Moderna, expressionismo, uma vanguarda europeia que já está participando aí do que a gente chama de modernismo brasileiro. Uma dúvida aqui, professor. Como você disse, obviamente, a Semana da Arte Moderna, na época, não foi devidamente valorizada, teve muita polêmica, teve muita crítica. Então, eu queria falar, eu estudei um pouco, né? Dá pra saber. E foram 3 dias da Semana da Arte Moderna, e no segundo dia foi, pelo que me falaram, foi mais polêmico, pois aconteceu foi dito, né, foi apresentado um poema. Eu não lembro qual é o nome do poema. É o poema dos sapos? Sim. Alguém de literatura que proclama o poema dos sapos, é uma fofura. Ele é muito incrível. É do Manuel Bandeira, que não estava no evento. Não. Aliás, a Tarsila não está na semana de 22, tá? Não tem obra dela exposta, ela não estava lá, ela estava na França na ocasião, ela vai chegar meses depois. Apesar de se participar da arte moderna brasileira, apesar de compor um grupo, né, ali, mas no evento em si a Tarsila não estava. E o Manuel Bandeira também não estava. O poema dele foi dito por uma outra pessoa, não sei mais dizer quem que é. Me escapou aqui. Tomatada para todos lados, vaia. E é um poema fofinho e tal. Seria bom se a gente tivesse uma cópia aqui para a gente mostrar isso. Eu não saberia fazer assim. Eu acho que mostra o exemplo, por exemplo, da plateia que teve a mente fechada, por isso que teve a vaia, e os artistas que tinham uma mente mais aberta. É porque inovou. Sim, é uma coisa, tipo, eu acho que a arte é um exemplo incrível de quanto a mente humana é criativa, sabe? Porque, como você disse, o artista tem olhos diferentes das outras pessoas. Então, a sensibilidade das coisas. Então, eu acho isso muito incrível, quanto a arte explora a mente. Que bacana que você acha, assim. E assim, as pessoas que... não é preconceituoso que eu vou falar, mas as pessoas que se envolvem verdadeiramente com arte, elas também passam a ter essa sensibilidade, a enxergar coisas que as outras pessoas não estão enxergando mais. E propor situações que precisam ser pensadas. Não é isso? Então, o papel principal do artista, uma função assim, que a gente pode enxergar, sempre foi de propor um tanto de reflexão, de ação, movimento, né, para que as coisas, para que a gente evolua, aprenda, cresça, não é isso?
em alguns momentos vai demonstrar insatisfação com o nosso progresso, vai propor outras direções, ou vai provocar a gente. Às vezes a arte não traz uma resposta pronta, mas ela vai te provocar, assim, olha, pensa nisso, pensa a respeito, a solução vai sair da sua cabeça, né? É bem por aí. E arte é tudo, né? Expressa, música, poema, pintura. Nossa, você tem ideia, a galera que gosta de videogame é arte, é considerada uma das... existe uma enumeração, né, das artes que a gente faz lá, que envolve pintura, escultura, arquitetura, literatura, cinema é a 7ª arte. Tivemos um episódio agora recente com o Will Smith que deu uma porrada, coisa feia, não podia ser tão... não devia ter feito aquilo. Na entrega do Oscar, que celebra o que? A 7ª arte, o cinema, é chamado assim, com essa numeração. E o videogame, se não me engano, é a 11ª, a 12ª, então estão acrescentando as novidades, né? A arte também pode ficar ali, as mudanças e tal, e traz essas novidades aí, considera história em quadrinhos, arte, trabalhos feitos, certamente, há muito tempo, uma das artes mais nobres, assim. Então, história em quadrinhos, as novidades, né? Trabalhos feitos em computador, coisas de arte feitas em rede. Então, assim, vai avançando e a gente vai acrescentando mais linguagens diferentes à medida que a gente vai avançando, vai evoluindo aí. A arte sempre vai fazer parte. É o cartaz, né? Sim. Esse aqui que era a assinatura Mas do os cartazes Paulo. que você falou? Olha lá, DC é de Cavalcante, Legal. né? Um dos pensadores aí da Semana de Arte Moderna de 1922. Você vê, uma gravura bem simples, né? Que eles fizeram. Gente, o detalhe da Semana de Arte Moderna, que ela era para ser a Semana de Arte Futurista. Não sei se é por causa das polêmicas do futurismo que eu expliquei antes, né? A questão do fascismo e tal. Mas chegaram a ser impressos. Fiquei um pouco seguro agora, mas me parece que já ouvi alguém dizer que chegaram a ser impressos convites dizendo que se tratava da Semana de Arte Futurista Brasileira, uma coisa assim, mas que no final virou Semana de Arte Moderna, em 1922. Aí, essa escultura do Cristo do Vitor Brecheret, ele está falando não mais de pintura, mas escultura, que é o Cristo que ele fez de trancinhas, né? Isso, cara, isso foi pano para manga, muita gente achou um afronto, né? Hoje em dia a gente já discute se Cristo é branquinho igual os europeus representam, né? Na arte neoclássica e tal, na arte renascentista. Se ele é branquinho, com aquela barba paradinha ali, o cabelo lisinho e tal. Mas o Brecheret já faz algumas, pelo menos provoca aí um pensamento. Será que o Cristo é com essa imagem? Será que há poderia ser de outra cor, né? Por ter nascido num país, né, mais quente, em outra região que não é a Europa, não é isso? Será que poderia ter outra visibilidade, vamos dizer assim? Então, representar um Cristo aí de trancinha, como se fosse um viking, uma coisa assim, deu pano para manga. As pessoas não gostaram muito também, não. Aí, quando a gente vai falar eu não sei se eu estou entrando já avançando no roteiro, Não, mas 100%. a gente, de repente, for falar assim, dos desdobramentos da Semana de Arte Moderna de 1922, a gente tem que tocar nessas obras da Tarsila, que são mais cor de rosa e azul. Quando perguntaram para ela assim, que cor tem o Brasil, já que a proposta do modernismo brasileiro é trazer as cores do Brasil, de repente trazer os temas do Brasil com as cores do Brasil, com as influências europeias, obviamente, das vanguardas europeias que a gente já estudou. Aí ela entende que toda vez que ela viaja para o interior do Brasil, ela vê altares montados com flores recortadas e tal, e as pessoas geralmente usavam, naquela ocasião, muito azul e rosa. E aí essa é a fase
como é que a gente chama isso? Fase Pau-Brasil, né, que é um dos desdobramentos aí da Semana de Arte Moderna e do modernismo brasileiro. A fase Pau-Brasil é uma delas, com a Tarsila pintando em rosa e azul. Esses conhecem, mas ele já viu isso em algum lugar na vida, seja num livro de arte, ou num livro de português, ou de televisão, ou história. Alguém em algum momento da vida já viu o Abapuru, né? Que significa homem que come homem. Não sei se eu devia falar isso, mas não nesse sentido que vocês estão pensando. Que sentido? Mas o Abapuru é um canibal, ok? É um canibal. Ela vai pegar esse nome no dicionário Tupi-Guarani do pai dela, e aí Aba é homem, Poru é que come homem. Negócio, aí cada um faz a interpretação que quiser, mas é o canibal, ok? E o canibalismo a gente chama também de antropofagia. Por isso que a gente chama isso de movimento antropofágico. É o movimento antropofágico, é essa fase da antropofagia, envolve aí principalmente o Abapuru. As outras imagens, as outras pinturas que vão ser trabalhadas nesse sentido, também vão tocar nesse tema. Que é, pensando nos índios brasileiros, né? Que tinha canibalismo no Brasil e tudo mais. E quem dá o nome para o quadro acho que se não me engano é o Oswald. O Oswald, sei, Oswald Andrade, que acabou se casando com a Tarsila. Ela presenteou o quadro para ele e ele achou que esse nome era legal, inclusive deu inspiração para o movimento antropofágico da arte moderna brasileira. Eu queria saber quais foram as inspirações da Semana de Arte Moderna. Inspirações para a Semana de Arte Moderna? Tirando as vanguardas, a gente tem o Brasil. O Brasil com suas cores, com seus temas, com suas pessoas, personalidades, as pessoas simples que antes não eram retratadas em obras de arte. Como eu disse, trabalhadores, vai ter uma parte da Anitta que vai tratar da questão social, da Tarsila, desculpa. É o Brasil, a mudança, a vontade de representar o Brasil. Então, assim, estética parecida com o cubismo, às vezes, expressionismo e tal, mas se for olhar, são cores brasileiras, são pessoas brasileiras, são personalidades, personagens brasileiros que são retratados aí. É o inteiro Brasil. Isso no Instagram, nos novos anos, algumas pessoas mandaram algumas perguntas. Parte delas, obrigada, Vinícius. Muito obrigada. Arrasou. Muitas pessoas. Parte das perguntas já estavam no roteiro, mas eu separei umas 2 perguntas aqui porque eu achei extremamente interessante. São dúvidas. Se puder ajudar, vamos lá. Qual foi o quadro mais famoso da arte moderna na semana? Caramba, famoso. A arte moderna, se fala de arte moderna brasileira, sim, esse aqui. Eu já falei isso aí. Esse, o Abapuru, como eu disse, e olha, não está no Brasil mais, ele foi vendido para um empresário argentino. Esse quadro, que é um símbolo da cultura brasileira, ele mora na Argentina. Que legal, né? Deve ser vendido legal, por tem milhões. valor, milhões. Ele comprou por alguns milhões e agora ele vale muito mais milhões do que ele comprou na ocasião. É aquela questão, gente, a arte brasileira ela é pouco valorizada no próprio país. A gente tem pouco investimento em arte e cultura. Há um entendimento de que a arte, igual eu, né? Que a arte e a cultura são coisas fofas. E não só, tem uma relação, tem uma situação estratégica de que é a seguinte: você defende a sua arte, a sua cultura, você defende a identidade do seu país. E aí, você como alguém independente, com identidade própria, você negocia com os outros países, com suas culturas. Então, a arte no Brasil não é essa visão, essa fofurização, se eu colocar entre aspas, eu acho que eu inventei essa palavra. Mas isso atrapalha. A gente tem que começar a entender isso, a arte como coisa séria, como coisa rentável, que gera emprego,
novamente traz identidade, que pode influenciar pessoas, que vai dar visibilidade do Brasil lá fora, né? Acho que é bem por aí. Né? E o mais popular, certamente, a Vaporub, sem dúvida nenhuma. Todo mundo conhece. Todo mundo conhece. A gente pode citar outras coisas, do Portinari, né? Ou da Tarsila, Homem Amarelo, desculpa, da Anitta, não é a Anitta Sassarina, mas a Vaporub está disparado. Esse eu conheço também. Coincidentemente, os dois são da mesma pessoa, né? O Vaporub e esse aí são da Tarsila. E ela, aí, o que tem aí? São pessoas diferentes, que vêm de lugares diferentes, imigrantes, inclusive, que compõem aí uma camada social brasileira, que está construindo uma identidade cultural brasileira, principalmente a partir da sua mão de obra. São operários, né? E o que a Anitta quer tratar? Quer tratar das questões sociais. As pessoas eram, naquela ocasião, elas não tinham um tratamento, vamos dizer assim, era um Brasil diferente, não tinha tanta dignidade quanto se tem agora, ou se busca, né, para os brasileiros na atualidade. Então, assim, são pessoas que moravam nas áreas mais longínquas, né, distantes dos seus trabalhos, precisavam chegar cedo, trabalhar até tantas horas, sem carga horária definida, sem nada. E ela resolve representar essa camada social, operários, trabalhadores brasileiros, né, que tem caras diferentes, né, que tem culturas diferentes, que são mas que às vezes são obrigados a viverem confinados num espaço até insalubre, né, daquela época e tal. Essa é a última fase, se não me engano, da Anitta, essa fase social, né, que ela vai trabalhar aí. Esses são alguns legados, né, da Semana de Arte Moderna, que começa a pensar, a questionar coisas, e com isso a gente chega nesse ponto. Né? Tem atrás uma história bem pesada, né? Porque eu já vi bastante o meme. Sim. Aí se for parar atrás é meio triste. Mas é normal. O papel nosso aqui é de repente usar o meme para atrair a atenção das pessoas. E através disso a gente consegue explicar o que acontece de fato, né? Para não ficar muito pesado, o meme ajuda muito. Não, existe muito meme com isso daí. A gente mesmo vai fazer uma coisa bem parecida com meme lá no 3º ano, onde a gente vai representar as nossas caras aí num quadro, desse quadro Operários. Mas teve questões críticas pesadas também. Teve um artista que pintou essa mesma imagem na fachada de um prédio e usou a lama de Brumadinho, daquela tragédia lá, para chamar a atenção dessas questões. O uso de máscaras também foi relido, né, com essa obra dos Operários, todos eles de máscara e tal. Então tem muitas coisas assim que ajudam a remeter a obra de arte. Eu queria saber se o brasão da escola pode ser considerado arte moderna, tipo aquele brasão do Instagram assim. Não, gente, o brasão é uma logomarca, um logotipo. Não estou bem certo agora como é que a gente. Ou uma logo, tem 3 definições e elas são diferentes. Tá? Eu assumo que aqui me fugiu um pouco o que é o que. Mas logomarca, logo e logotipo é o brasão. O brasão é uma coisa minimalista. Ele pega um traço, assim, de repente representar uma árvore, mas tem que ser uma árvore muito icônica, muito minimalista, só algo que lembre uma árvore, tipo placa de trânsito, sabe? Coisa minimalista, assim. Então, assim, sempre existiu, não acho que a gente consiga classificar como uma arte moderna. É uma arte, né? Exige um capital intelectual, artístico para poder reproduzir aquilo ali, bom senso na hora de escolher as cores, né, a combinação e tudo mais. É um trabalho artístico, eu entendo que sim, né? Mas não é o caso de classificar como modernista ou não. Sim, uma arte digital, né? Mas o que é feito nesse momento. Mas ele existe, inclusive antes o logotipo, brasões de famílias e tal, existem mesmo antes de existir arte digital. Pensa lá na Idade Média, aquelas flâmulas lá dos cavaleiros com brasões.
Já existia. Pra quem mandou no Instagram. Muito antes, não, né? Não é. Só mandou muito. Mas foi pergunta? Mandaram no mandaram Instagram. Não, é bacana você A gente recebeu bastante até, achei. Legal. Então, Vamos esse foi o finalizar, eu podcast. acho que foi bem esclarecedor. Quem vai fazer nem se liga, hein? Eu queria agradecer a Flávia, muito obrigada, professora. Eu queria agradecer a nossa professora de língua portuguesa, Viviane, Teve paciência, viu, pra gente fazer isso. Também queria agradecer ao Nuno 2, que praticamente criou esse podcast incrível. Muito obrigada. Obrigada a todos que assistiram. Espero que tenham gostado. Até a próxima, gente.